Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Muy buenos días. Muito bom dia. Tenham todos os aqui presentes e os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, lá em La Paz, Bolívia, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, e também onde se encontra a sua esposa Ruth, a qual está aniversariando hoje. Deus te abençoe, Ruth Flores Bermudes, te guarde e continue te dando muito entendimento e sabedoria junto ao teu esposo, o missionário Miguel Bermudes Marim, e te mantenha são, te mantenha forte até a tua transformação. E continue sendo de grande bênção e ajuda para o ministério do nosso irmão e amigo Miguel Bermudes Marim. Damos um forte aplauso de parabéns à nossa amiga irmã Ruth Flores de Bermudes. Que Deus a abençoe grandemente. E também a todos os irmãos ali nessa formosa congregação que o reverendo Mamani, Rafael Mamani pastoreia, o qual me mandou um vídeo muito bonito de todas as facilidades lá, e também me expressou o convite de estar lá com eles. Eu tive ali a oportunidade e o privilégio de estar em uma das viagens com o nosso irmão William, assim, firmando que toda vez que fomos a Bolívia, íamos a La Paz, dali saíamos a Santa Cruz e passávamos por essa congregação, e eu tenho umas ótimas recordações desse lugar. Um deles é a altura, porque ali a altura é um pouco perigoso para aqueles que têm um pouco de problema de coração, assim como a respiração, tem que andar devagarzinho, mas os irmãos são formosos e são muito trabalhadores. Me diziam que as metas da Bolívia, a quarta parte, digamos, é no alto. Ali, toda aquela zona ali são muito trabalhadores na obra de Deus. E assim que a Bolívia tem um dos grandes guerreiros ali do alto, em La Paz. E toda a Bolívia também. É um lugar onde tem filhos de Deus que amam a obra de Deus, desse tempo final. Eu expresso também minhas mais sinceras condolências pela partida de nossa irmã Cândida Rosa Fernandes Hernandes, que partiu com o Senhor, a mãe do nosso amado irmão Julio Ângelo Cruz de Amarilis, e da parte dessa congregação nos unimos na dor pela partida de sua mãe, a qual breve a voltaremos a ver. Jovenzinha, amanhã já serão, a atividade será às 5, e na segunda será o enterro do corpo de onde mora nosso irmão Cande, como carinhosamente a conhecemos como Cande, e assim estarmos preparados para que, quando já aconteça a ressurreição, ver ela novamente. Para essa ocasião, leiamos nessa porção da Escritura que ele leu ali, apenas uma partezinha de São Lucas, capítulo 17,
versículo 22 ao 25 diz: a seguir dirigiu-se aos seus discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou ei-lo lá. Não vás, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, e aí ele escreve leste a oeste, leste-oeste, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, e aí escreve oeste-leste. Assim será no seu dia o Filho do Homem, e escreve sétimo milênio. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Podem se sentar, por gentileza. Nos diz na mensagem que ele pregou nesta sexta antes, como introdução do tema de domingo, os dias do Filho do Homem, as obras que ele fará nesse dia, que vai ser pregado no dia 21 de agosto de 2015, em Santa Cruz, Bolívia. E é o que vamos ver, é do dia 23, domingo 23 de agosto de 2015. E nos diz nessa parte da introdução a esse tema, diz: antes da destruição de Sodoma e Gomorra, apareceu Deus a Abraão, e depois apareceram os anjos Gabriel e Miguel a Ló, lá em Sodoma e Gomorra. E no livro de citações, na página 120, parágrafo 1069 nos diz: agora notem, Jesus disse que isso aconteceria outra vez. Como nos dias de Sodoma, assim vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem. Outra vez viria o Espírito de Deus sobre o mortal, em carne humana. Esse homem comia carne de carneiro, e bebia leite de vaca, e comia manteiga e pão em carne humana. E Abraão disse: é Elohim, Deus manifestado em carne humana. Jesus prometeu que antes da sua vinda, Deus seria manifestado outra vez em carne humana. Isso é o Espírito. Há somente um Deus se manifestando a si mesmo, separando de novo Ló de Abraão. Ló escolheu o mundo, e Deus destruiu o mundo dele, e separa Abraão e Ló. Ló, sendo tipologicamente um crente carnal, que não creu que isso era certo, ele foi nada mais que a Sodoma. Ló era um centavo. Abraão era $1 de prata. Assim que tem que ser 100 Ló para equivaler a um Abraão. E aí escreve a vinda do Filho do Homem em cima. A vinda do Filho do Homem é igual. O Espírito de Deus viria em carne humana. Nosso irmão William continua dizendo, ou seja, que aquela manifestação de Deus representa para o tempo final a manifestação do Filho do Homem com os seus anjos. E os seus anjos são o ministério de Moisés e Elias para o tempo final, do qual na página 126 do livro de citações, no parágrafo 119,
nos diz: o mesmo Deus apareceu em forma de ser humano em uma semente natural de Abraão antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa a esta semente real antes de que volte o Filho prometido. E escreve o Filho prometido, e em cima escreve, onde fala volte o Filho prometido, aí no meio ele escreve Jesus, Moisés e Elias. E em cima também ele escreve a semente de Abraão é igual o Filho prometido. E vejam aí mesmo, nessa mesma página, parágrafo 11, 22, nos diz: como foi nos dias de Sodoma, assim será quando o Filho do Homem será manifestado, não Filho de Deus, mas Filho do Homem, ser manifestado, quando Ele está sendo revelado, feito conhecido a sua igreja. Filho do Homem será revelado pouco antes de Filho prometido. E ele volta a escrever: Jesus, Moisés e Elias. Abraão tinha visto a Deus em muitas formas diferentes, em uma luz e visões, mas aqui estava Deus em um homem pouco antes de que aparecesse o Filho esperado e prometido. Jesus disse que antes de que novamente volte o Filho prometido, Elohim faria a sua palavra manifestada em carne. Deus, senhores, queremos ver Jesus, Deus manifestado, o mesmo em todas as eras. Tem sido sempre assim, ele se escondeu ali dentro, atrás de carne humana. Ele, Deus em você. O qual no livro dos selos, aí na página 277, nos diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Esse é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, o qual é a vinda do Senhor. No livro dos selos, mesmo na página 256, aí nos fala o nosso irmão Branham, mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui: o ministério de Moisés se repetiu em Jesus e se repetirá nesse tempo final. E o ministério de Elias se repetiu em Eliseu, depois se repetiu pela terceira vez em João Batista, depois se repetiu em quarta vez no reverendo William Branham, se repetirá novamente nesse tempo final, pela quinta ocasião, como uma das duas oliveiras, os dois ungidos de Apocalipse 11, versículo 1 ao 14, que vem essa promessa, essa profecia, desde Zacarias capítulo 4, versículo João 14. Como Deus fará? Simples. Não vai ser literalmente Moisés, mas um profeta como Moisés. Isso é o que a Escritura diz: profeta como eu vos levantará o Senhor vosso Deus, a Ele ouvireis. E a promessa da vinda de Elias não vai ser literalmente Elias, mas um profeta como Elias. Assim os judeus também esperam. E isso é para o tempo final, para o dia da era de pedra angular, porque a vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, foi na era de pedra angular.
Depois encontraremos que Deus já nos deu uma mostra pelo reverendo William Branham em uma manifestação do Filho do Homem, do Espírito Santo, do anjo do pacto, de Cristo em Espírito Santo, velado e revelado no reverendo William Branham, falando à sua igreja. Essa foi a citação que nós lemos, que é a citação 183 do livro de citação, onde nos falou. Vamos ver se é essa. Da página 22, onde ele nos mostra aí a vinda do Filho do Homem em graça. E nos mostra que na segunda vez, ou a próxima vez, seria em juízo. E revelado no reverendo William Branham, falando à sua igreja e realizando a obra de precursar a segunda vinda de Cristo. Na mensagem, a semente de discrepância, na página 26, nos diz: agora, aqui está uma mulher. Nunca vi ela. Jesus encontrou uma mulher como essa uma vez. Talvez não na mesma condição. Eu não sei. Ali ela estava na fila, naquela atividade, e correspondia a uma mulher passar diante dele, naquela atividade que tinha, onde passava para que orassem, para que ele orasse pelas pessoas. Vejam aí, era uma maneira aberta, pública, era visto aquilo que ele fazia, aquilo que ele falava, e por isso imitaram dessas primeiras duas etapas, e agora se encontra com uma mulher e corresponde a essa parte aqui. Agora, aqui está uma mulher, nunca vi ela. Jesus encontrou uma mulher como essa uma vez, talvez não na mesma condição, eu não sei. E ele estava do lado do poço, ele precisava passar por Samaria, e encontramos que Samaria estava na parte de baixo da colina. E ele iria para Jericó, melhor dizendo, e ele foi ao redor de Samaria e chegou à cidade de Sicar. E ele se sentou no poço e enviou os seus discípulos para procurar comida. Quantas raças de pessoas tem no mundo? 3. Cham, Ocam, Sem e as pessoas de Jafé. Todos viemos de Noé. E o resto do mundo foi destruído naquele tempo. Só existe 3 raças de pessoas. Aqui há judeu, gentil e samaritano. O qual era metade judeu, metade gentil. Ou seja, samaritanos era metade, metade. E essas são todas as raças que há no mundo. Veja, apenas 3. Tudo em Deus é perfeito em 3. Assim como esses 3 dos que estavam falando esta noite. 3 etapas de discrepância. 3 etapas da palavra encarnada, e além disso, e ele escreve ali, 3 etapas da palavra encarnada. Agora, e o que falou com os judeus, disse a Filipe, quando trouxe a Natanael, onde ele estava, e disse:
eu te vi quando eu estava debaixo da árvore. E ele disse, André tinha trazido Pedro, e ele disse, o teu nome é Simeão, e tu vai ser chamado Pedro, daqui em diante. Disse, tu és o filho de Jonas. Vê? Agora esses eram todos judeus, e ele escreve um. Depois escreve dois, mas aqui ele vai a um gentil, não um gentil, senão uma samaritana. Uma samaritana, e escreve dois. E depois escreve três no parágrafo que segue. Agora é o tempo dos gentios. Ele nunca realizou isso nenhuma vez aos gentios. Esquadrinhais as escrituras, nunca. Mas ele prometeu em Lucas 22 que ele faria antes de sua vinda. Mas ele se sentou ali, e aqui vinha uma metade judia e metade gentia, uma mulher. E ele disse a ela, mulher, dá-me de beber. E ela disse, tu não tem que me pedir isso. Tu não deve me pedir. Aqui tem uma segregação. Tu és um judeu e eu sou uma samaritana. E ele disse, mas se tu soubesses com quem que tu estás falando, tu me pedirias de beber. O que ele estava fazendo? Ele estava se pondo em contato com o seu espírito. E ele escreve, pondo-se em contato com o espírito da mulher samaritana. E assim que ele soube o seu problema, bom, ele disse que ela fosse buscar o seu marido. E ela disse que não tinha nenhum. E ele disse, isso é certo, isso é verdade, tiveste 5. Agora vejam, quando os fariseus o viram fazer isso, certo? Ali tinha discrepância com a palavra. O que eles disseram? Eles falaram, esse homem é Belzebu, um adivinho, vê? E Jesus disse, qualquer um que fale isso do Espírito Santo, quando venha a ser a mesma coisa, nunca vai ser perdoado. Aí está a sua discrepância, vê? Mas ele disse que os perdoaria, porque o Espírito Santo não tinha vindo. O sacrifício, o cordeiro não tinha morrido. Mas aquela mulher não pensou isso. A mulher disse, Senhor, parece que tu és profeta. Eles não tinham tido um profeta por centenas de anos, e disse, me parece que tu és profeta. Agora sabemos que o Messias, o qual é chamado em Cristo, ou Cristo, Messias, o Cristo, é ungido. Messias em Cristo é ungido. É uma pessoa ungida com o Espírito de Deus. Quando ele venha, isso é o que ele vai fazer. Bom, se foi isso que ele fez, então ele é o mesmo ontem e hoje. Foi essa maneira que ele se deu a conhecer depois. Não é a mesma coisa hoje. Ele tem que ser. Agora, aqui tem uma mulher e um homem que se encontram de novo. Ela não é aquela mulher, e eu não sou aquele homem, mas com todo o mesmo Espírito Santo está aqui e fez uma promessa de que as obras que ele fez, nós faríamos a mesma coisa nos dias em que o Filho do Homem se revelaria. Vejam, foi por isso que em várias ocasiões, mas nessa em particular, quando aquela jovem zombou do irmão Branham, falando o que disse ali sobre a religião, porque falou, eu não deixaria que a minha vaca entrasse nessa religião. E veja o que aconteceu com ela, aquela jovem, o qual aí está mostrando, veja, que essa parte está sendo cumprida, e foi quase instantaneamente, porque foram 2 dias onde Jesus tinha dito,
algo que fale contra o Espírito Santo, ou seja, naquele momento, algo que fale contra o Filho de Deus seria perdoado, porque não estava ainda efetuado o sacrifício. Mas ele enviaria o Consolador, ele enviaria o Espírito da verdade, ele enviaria o Espírito Santo no meio da sua igreja. E ele diz uma coisa que fala em contra isso, contra esse não seria perdoado. Continua sendo mais severo, mais severo, mais severo cada vez mais. E aqui ele fala e diz: eu não sou aquele homem, ou seja, eu não sou Jesus. E esta não é aquela mulher que estava lá. Mas uma coisa sim estava ali. E era o Espírito Santo. Ou seja, que ali Deus estava cumprindo as obras da manifestação do Filho do Homem em um profeta. Era Deus cumprindo as obras do Espírito Santo naquele momento no reverendo William Branham. Não era o reverendo William Branham, era o Espírito Santo usando ao reverendo William Branham, era Deus. Agora vejam na página 123 do livro de citações. No parágrafo 1096, nos diz agora, ao vir, ele teve que vir como o Filho do Homem, porque as Santas Escrituras disseram que ele o faria. Deus levantaria um profeta a eles, assim que ele não podia vir se chamando a si mesmo Filho de Deus, porque não era essa a dispensação. Ele era o Filho do Homem profetizando para cumprir e revelando a eles todas as coisas que tinham sido feitas em tipo o que ele era. Então, ele estava na terra como Filho do Homem. Veja aquela mulher sirofenícia, correu a ele e disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele sequer levantou sua cabeça. Ela não tinha direito nenhum de chamar ele filho de Davi. Ela era uma gentia. É como a minha filha. Ela claramente, como esposo, como filha, ela é minha filha. Ela é minha filha no Evangelho, mas terrenalmente ela não tem direito de me chamar de pai. Ou seja, a sua esposa, agora essa mulher gentia, não tinha direito nele como filho de Davi, mas o cego Bartimeu sim. Vê, ele era judeu. Agora ele veio como filho do homem. Você tem que saber essas palavras e estas coisas. Tem uma parte aqui também, da página 126, parágrafo 11 e 23, vejam o que diz aí. Agora, eu penso que nisso vemos que, mudando o que ele fez, se notarem, ele veio no nome de 3 filhos. Ele veio no nome de Filho do Homem e em Filho de Deus. Em Filho de Davi, ele veio como Filho do Homem. Agora, em Ezequiel 2:3, o Senhor mesmo chamou a Ezequiel o profeta, o Filho do Homem. Filho do Homem quer dizer um profeta. Ele tinha que vir assim para cumprir Deuteronômio 18:15, o que Moisés disse: o Senhor teu Deus levantará no meio de ti um profeta como eu. Ele nunca se chamou Filho de Deus, se referiu a si mesmo Filho do Homem, porque ele tinha que vir segundo a Escritura. Agora continua dizendo aí no parágrafo 1096,
Em cima, aí onde diz da Sirofenícia, era gentia, Bartimeu era judaica. Ele escreve isso ali. E a estrela de Davi aí à direita, que tinha desenhado com a palavra em tipos. Veja, Hadrai, quando é essa terceira etapa, vocês lembram de tanta coisa? Aquela mulher falou a coisa certa. Você tem que falar a palavra correta, essa coisa correta a Deus. Note agora, ele veio primeiro como profeta e o crucificaram. Os seus os crucificaram. Ele veio como filho do homem. Então, depois, o Espírito Santo veio. Então, ele era o Filho de Deus. Deus é Espírito. Ele era o Espírito Santo, Filho de Deus. Ele veio através das eras da igreja como Filho de Deus. Agora, no milênio, ele será o Filho de Davi, sentado sobre o trono de seu pai Davi. Ele não é chamado filho de Davi agora. E lembre, no meio, entre filho de Deus e Laodiceia, na era entre o Filho de Deus na igreja de Laodiceia, eles o expulsaram. E em Lucas, ele disse que ele seria revelado outra vez como Filho do Homem, o profeta, cumprindo o resto das Escrituras. Vê? Ele é revelado nos últimos dias como Filho do Homem, de acordo com Malaquias 4. Todas as demais profecias pertencem a ele esta hora. Aí desenha uma estrela de Davi. Do lado ele escreve Filho de Davi para judeus, Filho do homem para gentios. E embaixo também aí escreveu Filho de Deus é igual, o Espírito Santo é igual nas eras. E escreve também Filho de Davi é igual no milênio. Continua dizendo aqui o nosso irmão William. Houve uma manifestação de Filho do Homem no reverendo William Branham, mas ele já se foi. Mas ele disse que haverá outra manifestação do Filho do Homem para anunciar os juízos divinos. Portanto, vai ser uma manifestação de Filho do Homem, já não em misericórdia. E essa outra manifestação de Filho do Homem, mas não como misericórdia, vai ser em uma nova dispensação. Já não sob a dispensação da graça. Onde esteve essa manifestação de Filho do Homem, no reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor. E o nosso irmão William nos diz que o irmão Branham disse que haverá outra manifestação do Filho do Homem para anunciar os juízos divinos. Portanto, vai ser uma manifestação do Filho do Homem, não em misericórdia, mas em juízo divino, para anunciar o dia de vingança do nosso Deus. Onde Cristo se deteve quando leu Isaías capítulo 61, versículo 1 ao 2, lendo, ele se deteve na metade da passagem de Isaías 61, lá no versículo 2, fez a leitura, parou no capítulo 4, a teve no capítulo 4 de São Lucas. Por que Jesus Cristo não continuou lendo? Porque ele diria, hoje se cumpriu essa escritura, e a proclama, a pregação do dia de vingança do nosso Deus, ele não estava realizando em sua primeira vinda, ou seja, ele não estava realizando as obras do cumprimento da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu, não estava realizando essas obras de pregar o dia de vingança do nosso Deus.
Por isso parou ali, porque, como diria depois, hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês, pois tinha que parar e se deter, porque aí ele não correspondia à parte do cumprimento do que ele veio realizar. Ele estava proclamando o ano da boa vontade do Senhor. Portanto, ele tinha que ler até aí. A parte de proclamar o dia de vingança do nosso Deus tinha que transcorrer em torno de 2000 anos para continuar a leitura dessa passagem de Isaías, capítulo 61, versículo 1 em diante. Já tivemos uma manifestação do Filho do Homem no reverendo William Branham, porque a manifestação do Filho do Homem é a manifestação de Cristo em Espírito Santo através de carne humana em um homem, em um profeta. Porque não fará coisa alguma o Senhor sem que antes revele seus segredos, os seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E é por meio de profetas que vem a palavra para o povo. Vem primeiro o profeta e através do profeta, depois o Espírito Santo fala ao povo. É por isso que Deus disse a Ezequiel, Filho do homem, porque ele vinha, porque ele tinha a palavra de Deus, e através dele, Deus se manifestava em Espírito Santo, trazendo a palavra ao povo. Na página 12a, parágrafo 126 nos diz porque ele não foi reconhecido como filho do homem, como filho do homem. O Filho do Homem é a revelação espiritual de profeta. Filho do Homem significa profeta. E em cima escreve: Filho do Homem é igual profeta. A revelação, espírito de profeta. A palavra de Deus para esse dia era ou dispensação, ele escreve aí. Agora, se você volta a sua Bíblia a Ezequiel 2:1, você encontrará que Ezequiel era um profeta, a palavra de Deus para aquele dia, e o Senhor mesmo chamou Filho do Homem. O Senhor chamando o homem, Filho do Homem, assim como Jesus revelou-se a si mesmo como Filho do Homem. O que era isso? A palavra prometida daquela hora sendo manifestada. Deus mesmo, desde o tempo de Ezequiel, desde o tempo de Jesus, Filho do Homem. Ele não foi naquele tempo, ele foi o Filho do Homem, ele não foi espaço. Naquele tempo ele foi o Filho do Homem porque ele tinha vindo para se revelar a Israel como um profeta. E eles o rejeitaram. E essa era a profecia, que eles receberiam ele no nome de Filho do Homem, um profeta. E aí escreve, nome de Filho do Homem. Porque isso estava de acordo à palavra. Em Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus levantará um profeta como eu. E quando ele veio, se identificou a si mesmo com seu ministério como homem, não como filho de Deus, mas como filho do homem. Deus é Espírito e ele revelou-se a si mesmo como filho do homem, o que tinha que fazer, e eles estavam cegos e não puderam ver. Mas agora os gentios, ele revela a si mesmo como filho de Deus, o qual é o Espírito Santo. Em cima ele tinha escrito: o Filho do Homem é igual à palavra prometida manifestada em carne em um profeta. Filho de Deus é igual ao Espírito Santo. Através das eras da igreja, serviu no batismo do Espírito Santo, mas Jesus disse aqui, para fazer com que Malaquias 4, o resto dessas escrituras sejam reais para vocês, vem que nos últimos dias, justamente antes da vinda,
a condição mundial seria como a de Sodoma, e o Filho do Homem se revelaria a si mesmo como Filho do Homem, tal e como fez nos dias de Sodoma. Acusadores cegos. Não podem ver isso? As suas palavras são verdadeiras, sem pregos, cicatrizes, nem rugas, sem espinhos. Escreve sem cicatrizes, sem espinhos. Esse é o Filho de Deus personificado em sua igreja como Filho do Homem. Tem que cumprir Malaquias 4 e o resto das Escrituras. O Filho do Homem revelado então como um profeta, filho de Davi, do rei. E agora, o Filho de Deus para as eras da igreja. E desenha uma estrela de Davi e escreve Filho de Davi. Como Deus não é homem, Deus é Espírito, e o Espírito, Filho é o Espírito Santo, o qual está revelando a era da igreja. Mas está prometido aqui que nos últimos dias o Filho do Homem seria revelado. E escreve profeta em cima do Filho do Homem. E onde diz Filho do Homem revelado, então como profeta, filho de Davi, o rei. E agora o Filho de Deus, uma seta aí do lado, aí mesmo, uma pedra angular. Agora nosso irmão William continua dizendo: Jesus Cristo falou da vinda do Filho do Homem no campo profético e foi o tema mais importante da pregação de Jesus para o último dia. O reverendo William Branham nos disse, em uma cita aqui, do livro de citações, o qual corresponde à mensagem Obras e Sua Fé Expressada, página 44 em espanhol, pregado 26 do mês de novembro de 1965, o mês anterior à sua partida, e disse: o Filho do Homem, página 164 desse livro de citações, parágrafo 1465 diz: o Filho do Homem será revelado no corpo de carne. Vocês, pessoas da igreja, exatamente como foi antes dos dias de Sodoma. Um grupo chamado fora que estava crendo na promessa de Deus. E na página 165 desse livro de citas, da mensagem do reverendo William Branham, na página 165, parágrafo 1471, que recolhe essas palavras que são tiradas da mensagem, tentando fazer um serviço a Deus, página 33 do 27 de novembro de 1965, ou seja, ao outro dia, na fita anterior diz: esse não foi Elias, esse foi o Espírito de Deus sobre Elias. Vamos tê-lo aí também, porque aí também nos escreveu algo ali. Isso foi o Espírito de Deus sobre Elias. Elias foi só um homem. Eu estou na página 165, parágrafo 1471, onde nosso irmão William está nos lendo aqui. Elias só foi um homem. Agora tivemos os Elias e abrigos dos Elias e manto dos Elias e tudo dos Elias. Mas o Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Ele há de vir, segundo Mateus 17, Lucas 17:30, diz que o Filho do Homem há de se revelar entre o seu povo. Não o homem, Deus, mas virá em um profeta. E ele nunca teve dois profetas maiores no mundo ao mesmo tempo. E se é assim, um pertence à era anterior ou dispensação anterior e outro a outra. Aí ele escreve dois profetas maiores. E também escreve Filho do Homem em um profeta. Elias é igual a Jesus Cristo. Nosso irmão William continua dizendo: veja que simples é o mistério do Filho do Homem. Portanto, vigie. Ore muito para o culto de domingo, ou seja, para a mensagem que ele pregaria naquele próximo domingo, que é a que vamos ver hoje.
Já vimos que no corpo místico de Cristo, em sua igreja, o dia do Filho do Homem é a era de pedra angular. E enquanto a tempo cronológico, o dia do Filho do Homem é o 7º milênio de Adão até aqui, no qual terá sua manifestação final no meio da sua igreja. E Israel, povo hebreu, verá essa manifestação e dirá: este é o que nós estamos esperando. Simples assim. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem as maiores promessas e mais gloriosas correspondentes a esse tempo final para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E é a voz de Cristo, o anjo forte que desce do céu, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes, que nos dará fé, a revelação, para a nossa transformação, a fé de rapto. E para nos dar essa fé de rapto, pois Deus tem que ter um véu de carne no meio da igreja para cumprir essa promessa. E assim, dar ao povo que vai ser transformado, dar ao povo que tem a bênção da primogenitura, dar ao povo que tem o Espírito Santo. Na página 1 do livro de citações, no parágrafo 1, tem uma parte ali que ele fala de que viriam de todas as partes procurando esse pão. E vejam no livro das eras, ele fazendo referência ali a essa visão ou sonho, e nos fala algo muito importante, e vamos tê-lo aqui, o livro de citações, e também o livro das eras, sem edição, porque a fé de rapto é para aqueles que têm o sinal aplicado, que têm o batismo com o Espírito Santo, e que estariam recebendo esse anjo forte, estariam recebendo o cumprimento de Apocalipse 10. Vamos ler essa partezinha aqui, desse parágrafo 1, da página 1 do livro de citações. Em cima diz que foi uma manhã, como que às 3 da manhã, diz que, e o Senhor Jesus Cristo lhe deu uma visão. Depois vocês podem ler. E dessa partezinha aqui onde ele fala, ali tinham aves brancas em pé ao redor dele, mas eles não comiam muito dele. Então o Senhor disse a mim: tu conheces eles? E eu disse: não. Então ele disse: este é o teu tabernáculo, eles não comem o pão de vida. Aí desenha uma estrela de Davi à direita, e à esquerda desenha a estrela de Davi, e desenha uma pirâmide, as eras, e a seta, a era de Laodiceia, e uma seta, a brecha. Eu estou te enviando por esse caminho. Então eu viajei ao oeste. Ele seguiu mais à frente, depois da brecha, acima a era de pedra angular. E então eu fui trazido a um plano onde foi erguida uma plataforma. Aparentemente estava embaixo de uma grande carpa ou auditório, e do lado ele desenha uma pedra angular e escreve grande carpa. Ali tinham cortinas estendidas atrás da plataforma. O Senhor então me disse que olhasse para trás da cortina, e quando fiz, eu vi uma grande montanha de pão de vida, e então disse: alimenta esses.
montanha de pão de vida, ali na esquerda ele desenha uma pedra angular. E voltando, olhando ao redor, eu vi pessoas vestidas de branco, vindo de todo lugar, formando uma grande audiência. Ele escreve do lado, pão de vida. Agora vejam, na página 521 desse livro das Eras, e nos viene a la mente las palavras que sempre nos dizia, e vem à mente as palavras que o nosso irmão William sempre nos dizia: tenham boas telas, tenham receptores, tenham bons sons, se conectem com Porto Rico. Ou seja, que quando tudo isso esteja acontecendo, já estejam prontos. Inclusive ele dizia, até os devocionais estarão acompanhando de Porto Rico. Quem são os que estariam acompanhando Porto Rico? E os que estariam em Porto Rico? E os que estariam conectados a esta grande audiência? Veja quem são. Olhem. Ali diz, porque aqui nessa oração, lembra a visão? E veja o que o irmão William escreve ali. Onde diz no parágrafo 194, e tem um montão de coisas que fiz que muitos dos meus irmãos não entenderam. Muitos dos meus irmãos lá no campo não entendem por que as fiz, mas, Pai, as fiz porque fui guiado a fazê-las. Te rogo, Pai, que Tu nunca me permitas estar envergonhado dessa direção. E nós também não devemos estar envergonhados da direção divina e do que Deus está fazendo e como Deus está fazendo e como Deus está nos guiando. Mas continue me guiando, Senhor, e continuar fazendo como sou guiado a fazê-lo. Me ajude, Deus, porque eu procuro sinceramente conhecer a Tua vontade, para que possa fazê-la, para trazer como Tu me mostrou há muitos anos, quando deixei essa igreja. O pão de vida às pessoas do mundo. E eu vi essa grande montanha de pão. E santos com vestiduras brancas, vindo de toda a terra para comer esse pão de vida. E em vestiduras brancas ele escreve, com o Espírito Santo. Agora vocês entendem porque nem todos estão recebendo esta grande bênção, porque não têm o Espírito Santo. Todos os que seguiram o Espírito Santo no meio da sua igreja, o qual nos disse e nos trouxe as boas novas e nos disse tudo o que tínhamos que fazer. E nesse tempo final, vemos o cumprimento, vemos as obras do Filho do Homem fazendo-as no meio da igreja. Vejam, essas pessoas que são identificadas com os que entenderiam, ouviriam e receberiam todas essas promessas, pois claro que vão estar conectados com Porto Rico. Se são os que têm o batismo com o Espírito Santo, vem o Espírito Santo em suas vidas, em seus corações e consequentemente vão estar braço a braço, unidos com a ilha do Cordeiro, a ilha da qual Deus tem tido misericórdia, e a ilha na qual em seu escudo tem o livro dos 7 selos, a ilha na qual, veja, Deus levantou esse poderoso arcanjo, o qual esteve no meio da igreja,
nos trazendo as boas novas, nos trazendo toda essa mensagem. A ilha do Cordeiro, a ilha do Leão. Veja onde faz a mudança de Cordeiro a Leão em uma ilha. Na ilha de Patmos, representada Porto Rico, Deus não tirou dali João e levou para outro lugar para mostrar a ele como ele iria se manifestar como leão. A mudança fez na mesma ilha de Patmos. Veja como a ilha de Porto Rico mesmo, ele muda de cordeiro a leão. Por isso somos os benditos. E estávamos sempre dizendo, benditos, os benditos de Deus. Como são todos os escolhidos em toda a América Latina e no mundo todo. Porque todos aqueles que têm o batismo com o Espírito Santo têm essa representação na sexta dimensão e são os que estão recebendo a fé de rapto e são os que vão ser transformados. Não tem lugar para dúvida. Vindo de toda a terra para comer esse pão de vida. Essa grande audiência hoje está conectada, hoje está vendo e está ouvindo as palavras que estão sendo faladas desde esse lugar. Veja como tudo se cumpre em uma forma tão simples. Podem dizer, quando isso aconteça, eu me conecto. Quando isso aconteça, já estaremos nos desconectando dessa terra e sendo colocados no rapto, na ceia das bodas do Cordeiro. Para esse tempo, nós não queremos nos conectar com as coisas terrenas. Para esse tempo, vamos nos conectar direto à ceia das bodas do Cordeiro. E eu vi essa grande montanha de pão e os santos com vestiduras brancas, com o Espírito Santo, ele escreve aí, vindo de toda a terra para comer esse pão de vida. Oh Deus, me permita, oh Deus, permita que nunca falhe em alimentar as pessoas com o pão de vida. Agora sigue dizendo aqui nosso irmão William. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. E o que contém essa revelação? O mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Senhor à sua igreja, o mistério da vinda do Filho do Homem à sua igreja, o qual causou silêncio no céu, em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, quando este selo foi aberto no céu. Por quê? Porque não convém que as pessoas saibam o mistério até que chegue o tempo para ser aberto esse mistério, para que não façam personificações, não imitem, porque para os dias da vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, houve imitadores como Teudas e Judas que vieram antes de Jesus, e Jesus disse, desses imitadores que vieram diante dele, antes que ele, que eram ladrões e roubadores. Agora vejam na página 126 do livro de citações, parágrafo 11, 20, nos diz: como eu estava dizendo a vocês essa manhã, ninguém se atrevia a seguir Moisés ali dentro. Deus nunca tratou com dois, ele trata sempre com um. Ninguém se atreveria a personificar Moisés, era morte. Morte natural, tentar personificar a ele, entrar naquela coluna de fogo com ele. Assim, todas as pessoas não são feitas. Vocês não nascem desse jeito.
para estar ali nesse sobrenatural. Mas Deus colocou alguém sobre a terra para representar como um embaixador por Ele. E esse embaixador é ordenado por Deus para entrar no grande desconhecido sobrenatural e discernir e produzir coisas que a mente natural não pode perceber, que é Deus. Deus atrás de peles humanas. E escreve Deus em carne. E escreve um embaixador de Deus é igual um profeta. E em cima ele escreve também personificar a Moisés era a morte. O nosso irmão William continua dizendo: todos os imitadores são qualificados desse jeito, dessa forma, e sobretudo os do campo espiritual, e não vão ter um bom futuro. Os imitadores têm o seu lugar onde irão no final do caminho. Portanto, e não é bom para eles, e ninguém deseja esse final, nem eles mesmos. Na página 124 também nos fala aí, no parágrafo 1103, nos diz: nos últimos dias ele voltará outra vez, mas uma coluna de fogo voltará outra vez para manifestar ao Filho do Homem, para mostrar a palavra, a luz. As tradições serão apagadas. Não tem nada que vai incomodá-lo. Já vai ser feito, contudo, já há de ser feito, contudo, Deus só derruba essas denominações e tradições. Com que tipo de espírito Ele o fará? Como Ele fez em primeiro lugar. Veja o que Ele fez nos dias de Elias e nos dias de João. Não penseis a dizer dentro de vós que tens Abraão ao vosso pai, porque Deus pode suscitar filhos de Abraão até dessas pedras. Não pense, porque eu pertenço a isso, eu pertenço àquilo. Vê? Deus arrancando o véu, vem para mostrar quem Ele é. E escreve a coluna de fogo para manifestar ao Filho do Homem hoje. Nessa mensagem que lemos, da semente de discrepância, veja na página 16 e 17 diz: a mesma coisa tem sido feita hoje. Eles matam a influência. Dizem: oh, esse grupo de fanáticos. Não tem nada deles. É discrepância. Encontre-se com a palavra face a face e veja o que é. Veja se Deus interpreta a sua própria palavra. Deus é capaz de levantar dessas pedras filhos de Abraão. Amém? Tem uma anotação de um estudo bíblico. Vamos ler aqui essa parte, onde está colocado um extrato da mensagem, respeito. Diz: e Moisés disse: eu fiz isso, já milagres diante de vocês, e Deus lhes deu milagres, e depois vocês têm medo no mar. Certamente, quanto mais se requerirá para que vocês creiam. Ele retornou e tomou a sua vara e manteve diante do mar, e as tormentas desceram e sopraram ao outro lado, e eles cruzaram. E quando chegaram lá, imediatamente começaram a se queixar de que não tinham pão.
exatamente a mesma coisa. Então Deus fez chover pão dos céus para eles. E então se queixaram de que não tinham água. E simplesmente tinha uma queixa após a outra. E me dei conta, vocês dizem, talvez eles fossem do tipo não convertido? Pois, talvez fossem. Teve uma multidão mista que foi com eles, verdade. E ali, um dia, nós percebemos que até Maria, uma profetisa, e Arão, o sumo sacerdote, zombaram da esposa de Moisés, porque ela era uma etíope, e pensaram, não tinha mulheres suficientes do nosso próprio grupo para se casar, ao invés de ir lá e se casar com essa mulher? Essa não era a escolha de Moisés. Aí escreve, Miriam e Arão zombaram da esposa de Moisés. Essa não era uma escolha de Moisés, essa era a escolha de Deus para Moisés. E quando riram disso, isso irou a Deus de tal forma, ao ponto que ele feriu a Miriam, a profetisa. E ele escreve, a esposa de Moisés era Cusita, etíope, enchendo ela de lepra, a irmã de Moisés mesmo. E isso, o que você acha disso? Ela, uma profetisa, mas o que ela estava fazendo? Ela estava zombando e em uma irreverência ao mensageiro de Deus, o mensageiro do pacto desse dia. E ela foi irreverente, e Arão também, o sumo sacerdote, o mesmíssimo porta-voz de Moisés, correto. Ele estava com ela. E então Arão, quando ele viu sua irmã ferida com a lepra, ele entrou e disse a Moisés, deixarias a tua própria irmã morrer? E Moisés entrou no tabernáculo e se prostrou diante do Senhor e começou a chorar e a clamar a Deus misericórdia para sua irmã. E o Espírito do Senhor desceu e disse, chama Arão e chama a Miriam. E diga a Miriam para que fiquem aqui diante de mim. Oh, irmãos, vejam aqui. Aí nessa parte ele escreve do lado, no templo, ou seja, tabernáculo, e desde aí está e vem a misericórdia. Porque aí está, isso tudo ele está escrevendo, porque aí está o sangue de expiação. E se não, ou seja, se não está o sangue de expiação, sai falado o juízo divino. Deus demanda respeito. Deus envia sua mensagem. Vocês ouçam e reverenciem. Não importa se chamam vocês de um bando de santos enroladores ou qualquer coisa que chame você. Deixe que o mundo faça o que eles queiram, mas vocês respeitem. Assim que ali ficou de pé Miriam, e Deus disse, chama Miriam, e chama Arão, ou chama Arão aqui a tua irmã e teu irmão, para que fiquem diante de mim. E aí ele escreve, diante de Deus de pé. E escreve também, Deus demanda respeito para com ele. E escreve, ES, ou seja, Espírito Santo, a sua mensagem, a sua obra, o seu povo e o seu mensageiro. Veja, a obra também merece respeito, o povo merece respeito, o mensageiro merece respeito. Agora o que continua dizendo aqui, vejam. Vejam, nesse eu trouxe aqui, mas vamos. Nesse aqui está escrito, já que estamos falando de trono. Eu creio que já tínhamos lido, mas vejam. Ele diz aqui,
se o sacrifício é tirado do lugar de intercessão no céu e esse trono se converte em um trono de juízo, e ninguém pode se aproximar a esse trono de juízo, lemos algo ali no livro de Citações, onde haverá misericórdia para os 144 mil hebreus, no templo de Cristo, em sua igreja, onde Cristo estará em toda a sua plenitude no último dia, onde haverá misericórdia para os 144 mil no trono humano de Deus. Nesse novo propiciatório, aí e através daí Deus estenderá misericórdia para o povo hebreu, para os 144 mil. A palavra foi completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo, e doenças, e eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, interpretavam e davam mensagens que provavam ser exatamente a verdade. Toda vez. Mas em face de toda essa palavra vindicada, as pessoas a expulsaram e unânimes votaram por uma denominação. Essa é a mãe de todas as organizações. Agora sim estaria acontecendo nesse tempo que vão dizer, mas e esse agora? Olha o que ele está dizendo. Porque disso ele falou. Onde que está que ele diz? Na 10. Eu creio que é na 10:96, onde diz que ele... Você quer me dizer que ele fez isso de propósito ou alguma coisa assim? Essa citação. Deus, através de Jesus, 10:94, parágrafo 10:94 da página 122. Eu confio que Deus revelará isso, e cada vez que vocês que recebem as fitas e ouvem, eu espero e confio que tenha tido um discernimento espiritual do que Deus está tratando de fazer com a igreja, sem ter que dizer abertamente. Vocês sabem, é que tem vezes que temos que falar coisas de tal maneira que reduzirá o gentil, a uns os lança fora e a outros os põe a pensar. Mas isso é feito de propósito. E ele dizia, tem uma citação que ele diz, Billy, o irmão Branham dizia, Billy, está tudo bem, a mensagem está tudo bem, mas tem uma coisa que eu vejo, é que tem muita gente seguindo a mensagem. Mas isso é feito de propósito, tem que ser assim. Pode ser que alguns digam, você quer me dizer que Deus faz isso de propósito? Com certeza que sim, Ele faz assim. Ele disse, quando tinha milhares ao entorno dele, se não comeres a carne do Filho do Homem e beberes o seu sangue, não tem vida permanecente em ti. Que tipo de declaração é essa? O que tu acredita? Tu acha que um doutor, um médico ou uma pessoa intelectual poderia pensar com esse tipo de declaração de um homem com um ministério como esse? Porque ele falava comer da carne. Isso é para os canibais. Beber o sangue humano é um vampiro? Em outras palavras, ele quer que sejamos canibais e vampiros? E toda a audiência se foi dele, e havia uma sucessão ministerial com ele, como os 70 que tinham sido escolhidos, e lhe disse, o que vocês pensarão quando verem o Filho do Homem subir de onde veio? Esses 70 tem um lugar, eu acho que já lemos, onde eram pessoas que tinham saído dos líderes, dos fariseus e saduceus, e tinham se unido ao grupo de Jesus,
Isso ele não explicou, ele nunca explicou. Paulo fez mais tarde. Ele apenas falou. Perguntou a esses ministros: e se vocês vissem o Filho do Homem, se vocês vissem subir onde estava primeiro? Ou seja, eram pessoas, disse, aqueles ministros eram pessoas com conhecimento. Sem dúvida que aqueles homens disseram: peraí, nós comemos com ele, pescamos com ele, dormimos com ele, sabemos onde ele nasceu e vimos até ali. E como esse homem pode... Não, duro esta palavra. A Bíblia diz que deixaram de andar com ele, deixaram ele. Restaram 12, ele escolheu 12 e um deles era o diabo. Então ele se dirigiu aos 12. Ninguém podia explicar o que ele tinha acabado de falar. Como podiam comer sua carne e beber seu sangue? Como ele tinha descido? Quando ele nasceu na terra, vê? Eles não podiam entender. Então Jesus disse aos 12: vocês também querem ir? É quando o apóstolo Pedro disse aquela grande fala: Senhor, iremos para onde? Porque nós estamos satisfeitos que tu, e somente tu, tem a palavra de vida dessa hora. E ele escreve ontem e hoje. Vê? Eles não podiam explicar. Você não pode explicar fé. É algo que você crê. E está tão sólido que não tem nada que possa tomar o seu lugar. De forma que eles sabiam que ele preenchia essa palavra escrita. Estava ali o cumprimento. E eles viam que ele preenchia esses requisitos, mas era para aqueles ordenados para ver. Para os outros, Jesus não preenchia os requisitos. A outra palavra que ele usava ali, não preenchia as qualificações para cumprir tão semelhante promessa da vinda do Messias. E como será possível que se cumpra nessa pessoa, em Jesus de Nazaré? E prometida para essa era messiânica. O que podiam fazer? Voltar novamente à igreja fria e formal de onde saíram? Iremos para onde? Aonde iremos nós? Estamos persuadidos que tu tem a palavra de vida. Vê? Eles não podiam explicar, mas criam. Vê? E Jesus disse isso para diminuir a sua gente. Vê? Até que ele pudesse juntar o grupo de todo gentil, apenas 11. De toda a gente, apenas 11 entenderam quem ele era. Eles sabiam que ele era Deus. O meu tema essa manhã é para revelar ou tirar o véu desse Deus. Deus sempre se escondeu atrás de um véu em cada era, em todas as eras, mas ele sempre permaneceu sendo Deus. Vê? Mas ele se esconde do mundo e revela-se a si mesmo aos seus eleitos, como naquele dia aos apóstolos. E aí ele também escreve: Deus sempre se escondeu atrás de um véu. Ele cumpria a palavra escrita para a era messiânica. E ele escreve aí também. Nós já tínhamos lido todas essas anotações. Agora veja o que ele continua dizendo aqui onde nós paramos, da mensagem: a semente da discrepância diz: agora ambas estão plenamente maduras. Começaram a plantar de novo, morreu, mas floresceu de novo nos dias de Lutero, como vimos na mensagem anterior pela manhã, no café da manhã. Floresceu nos dias de Lutero. Agora, o que eles fizeram? Imediatamente, depois de que esse homem morreu, fizeram uma organização, floresceu, e novamente nos dias de John Wesley, quando aqueles anglicanos, com toda a sua segurança eterna e tudo, tinham atado um lugar que parecia universalismo. E o que aconteceu? Deus levantou um homem chamado John Wesley e acabou com tudo isso. E assim que ele morreu, o que aconteceu depois? Eles se organizaram e agora você tem todo tipo de metodistas. Depois veio um e o outro.
Alexander Campbell, John Smith e demais. Finalmente saíram os pentecostais, saíram disso tudo. O que aconteceu então? Eles correram bem? O que deteve vocês? Vocês voltaram ao mesmo fango de onde saíram? Retornaram ao mesmo lugar, retornaram à discrepância. E para fazer essas organizações, vocês tiveram que negar a palavra. E toda vez que Deus envia algo novo, vocês não puderam receber, isso é certo. Discrepância novamente. E notem, como disse outro dia, a primeira pequena casca que saiu dessa raiz sai nas folhas e vai até depois o galho novamente. Exato. Essa pequena casca de trigo quase que se parece com grão mesmo. E pensamos que era o grão. Mas quando você abre, não tem grão ali. É apenas um mantenedor para o grão crescer. E ele também morre. E a vida sai dele e entra ao grão. Notem, assim chamam as igrejas que semeiam. Encontramos hoje que nossas assim chamadas igrejas, até os nossos pentecostais, saímos, não podíamos ser satisfeitos. Tivemos que formar nossos próprios grupos. Todos tivemos que ter isso, tivemos que ter o outro, tivemos que ter outro grupo, e um indivíduo se levanta e diz: ele vem em uma nuvem branca. Outro diz: não, ele vem em um cavalo branco. Bom, vamos fazer dois grupos. Veja, o que é? Semeando discrepância. Quando ele venha, seja como seja, ele interpretará sua própria palavra quando ele vier. Esperemos até esse tempo. Oxalá e reticências. Falando sobre isso, você nem recebe a mensagem do dia presente. Estão sempre olhando ao que Deus vai fazer, ou o que Ele já fez, e ignorando o que Ele está fazendo. Essa é a maneira em que entramos em discrepância. Agora, notamos que hoje nossas igrejas, todas nossas igrejas, semearam ao vento e estão colhendo um torvelinho. Não temos reunião de oração, não temos o serviço que tínhamos que ter. O que acontece? Deixamos cair a barreira e tudo. Veja nossas igrejas pentecostais, cheias de mulheres com cabelo cortado, coisas que antes não se permitiam. Rostos pintados, usando pintura nas unhas, todo tipo de coisa. Colocar o homem aqui fora, como ricos, assim por diante, casado 3 ou 4 vezes e até diáconos. Oh, que discrepância! Que sociedade! Como fizeram? Deus não tinha em sua igreja. Tem que ir a uma organização para entrar nela. Alguém com medo de dizer algo sobre isso, porque seriam expulsos da sua organização. Deus nos deu um homem que não esteja ligado com nada a não ser com Deus e sua palavra, que fale a verdade sobre isso. Isso é exatamente o que precisamos. E o nosso irmão William continua dizendo: queremos sempre o que é original, o que é genuíno da parte de Deus, embora não tenha a atração que o mundo queira, fama, os artistas e toda essa coisa. Temos o real, o que Deus prometeu nos dar para esse tempo final. E isso é a manifestação do Filho do Homem no último dia, que vai nos dar fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no que o cristianismo conhece como o arrebatamento da igreja, ou rapto da igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos no último dia, ou sétimo milênio de Adão até aqui. E também estamos no dia da era de pedra angular. Portanto, ambos são o dia para a manifestação do Filho do Homem, para nos dar fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. O dia do Filho do Homem e as obras
en su venida. que fará em sua Nos vinda. ponemos en pie. Fiquemos de pé Y así dejamos ya e assim já deixamos. en este tema tan Nesse tema importante tão importante del día del Hijo del Hombre y do las dia do obras Filho do Homem e as que hará obras en su venida. que fará em sua vinda. Las obras As obras que está haciendo que está fazendo hoje son aquellas que fueron ya são aquelas que já foram habladas, faladas, que se harían en medio de la iglesia. que estaria no meio da Y igreja. es para los 3 grupos: E são para os 3 grupos, veja, a terceira etapa, vírgenes prudentes, para as virgens para darle la prudentes, fe, para lhes dar a fé, para ser transformados, para serem transformados, para las vírgenes fatuas, para as virgens fátuas, para que den sus vidas para que dê suas vidas en la gran tribulación, na grande tribulação, para los perdidos, que para ya os no tienen perdidos que oportunidad, já não têm oportunidade, y también el pueblo hebreo. e também o povo hebreu. De eso hay un escrito Tem uma anotação disso en donde nos dice, onde nos diz, vamos a ver si lo consigo aquí, vamos ver se eu acho aqui, esas cosas que estará haciendo el séptimo sello. essas coisas que o sétimo selo estará fazendo. Miren, este es. Vejam, é esse. Ahí él escribe el séptimo sello. Aí ele escreve o Esto lo hemos sétimo leído, selo, nós lemos isso, pero ya que estamos hablando de las mas obras, já que estamos falando das Miren, el obras, sétimo sello. vejam, o sétimo selo, el séptimo sello es igual o sétimo La selo é venida igual del à Senhor. vinda do Senhor, a y para. a e para, Él viene a y por su ele vem iglesia, a e por en sua la igreja tercera etapa, na terceira etapa, para darle la fe para dar-lhe a de fé de rapto. y escribe un avivamiento E escreve encima, um avivamento em cima, para darle la fe de para lhe rapto dar a fé de rapto y de transformación e de a su iglesia novia. transformação à sua igreja noiva, El rapto o rapto, para las vírgenes fatuas, para as virgens para fátuas, que pueda pasar para por que la possa tribulación, passar pela tribulação, para los perdidos para os perdidos, como testimonio. como testemunho. Vean que las obras Vejam que as obras del Hijo del Hombre en do su Filho do venida Homem em sua vinda impacta todos los grupos. impacta todos os grupos. Y ese papel lo encontré en el libro de los, E eu achei esse papel un libro de los sellos, em um livro dos selos, pero lo tengo siempre ahí mas eu sempre tenho aqui para leerlo, para porque lê-lo, esas son las obras porque estas que el séptimo são sello as obras que o está sétimo haciendo selo hoy está fazendo en hoje medio de la iglesia. no meio da igreja. El día del Hijo del Hombre y las O obras dia do que Filho hará do Homem e as em sua obras venida. que fará em sua vinda. Y las obras también E as obras também las hace la iglesia, a igreja a faz, la cual a qual tiene una parte muy, pero que tem muy uma parte importante muito, mas muito en este importante tiempo final, nesse tempo final, porque además de porque estar preparándose para além obtener de la fe estar del se rapto, preparando para obter a fé de rapto, también habrá una manifestación grande, também haverá uma grande manifestação onde tendrán terão, la novia una a participación noiva terá directa uma con participação toda esa labor, direta com todo esse trabalho, lo cual yo deseo o qual que eu desejo todos los hermanos aquí que todos Tenham os parte. irmãos aqui tenham parte y que todos estén e preparados que todos estejam y preparados estén listos e estejam para prontos ser parte para serem de parte ese tiempo desse en el tempo cual pronto no qual breve entraremos, vamos entrar, porque porque con toda esa cantidad de gente porque com toda essa quantidade de gente que vendrá que vai vir y
E tudo que vai estar se movendo nesses dias, vai ser preciso pessoas que tenham esse conhecimento, e como a gente sempre deseja o melhor para um, deseja também o melhor para vocês. E assim fomos ensinados, que vocês deseja para você, deseje também para os seus irmãos. Assim que o meu desejo é que todos, porque todos vamos chegar à plenitude, todos vamos ser transformados. Mas antes vai vir essa etapa onde não apenas em Porto Rico, mas em todos os países estejam preparados, ministros e as congregações, para que saibam como é que essa escritura de São Marcos, capítulo 11, versículo 23, é cumprida em um ser humano. Como é que você pode fazer? Como é que pode fazer essa escritura parte de você estando nesse corpo? Assim que grandes bênçãos estamos recebendo e virão grandes bênçãos, porque somos os que estamos sendo preparados para a transformação. E hoje, Ele nos mostrou porque temos o Espírito Santo de Deus aqui, entronado em nossos corações. É por isso que estamos conectados com a sétima dimensão, entronizado em nossos corações. Foi visto ontem, foi visto pelo reverendo William Branham a coluna de fogo. E se ele a viu, é porque ali estava operando no meio da sua igreja, e não iria operar a menos que não fosse com o povo que o receberia. E vocês o receberam. E todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e da internet estão conectados hoje com Porto Rico. O dia do Filho do Homem e as obras que fará em sua vinda. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.